Sejam muito bem-vindos ao podcast Volte para a Caixa, aqui onde a gente simplifica as coisas, a gente volta para o básico. Afinal, o básico é justamente uma inovação que anda em falta. E a gente convida você a voltar para a caixa um pouquinho e refletir sobre o que está acontecendo no mundo ao teu redor de uma ótica mais tranquila, de uma ótica mais calma. Afinal, existe muita gritaria, existe muita informação. Se a gente tentar acompanhar tudo ao mesmo tempo, a gente vai ficar maluco. Eu, pelo menos, se eu tento acompanhar todas as notícias, as newsletters, tudo que acontece diariamente, né, o inbox sempre lotado, eu sei que eu não conseguiria dar foco nas coisas certas. E é por isso que esse podcast, é por isso que esse canal, é por isso que o conteúdo que eu crio vem criando uma curadoria do conteúdo certo, que vai ajudar você a liderar melhor, a gerenciar melhor, a conduzir a sua carreira da melhor forma possível. Então vem comigo porque hoje a gente tem um episódio especial. Como você sabe, eu sou um apaixonado por livros, eu gosto muito de ler, leitura faz parte da minha vida, da minha rotina. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho de um livro que realmente faz a gente olhar para as coisas com uma ótica diferente. Hoje eu quero compartilhar com você quais são as 10 leis da simplicidade. Olha só que título bacana para um livro, né, As Leis da Simplicidade é um livro lançado pelo John Maeda. Ele foi lançado no Brasil, deixa eu ver aqui, em 2006. E esse livro, ele parte de uma ideia, muito simples, veja só, que é realmente da gente olhar para as coisas que fazem mais sentido estarem na nossa comunicação, estarem na nossa vida, estarem na nossa carreira, em tudo aquilo que a gente faz, se elas são essenciais ou não. Se elas estão criando um ruído a mais desnecessário ou elas estão entregando aquilo que deve ser entregue. Ele traz muitos exemplos bacanas nesse livro, então eu quero te convidar a procurar essa leitura, porque eu acho que vai ajudar também você olhar para os processos que você atua, a forma como você constrói a sua própria forma de comunicar as suas ideias, as suas apresentações, como você se prepara para uma reunião, porque realmente simplificar não significa cortar e reduzir por simples desleixo. Significa focar naquilo que é mais importante. E ele realmente faz aqui uma provocação muito interessante, né, de qual foi a última vez que a gente simplificou algo no trabalho e isso ficou simples de verdade. E quantas vezes a gente teve uma reunião de alinhamento, de melhoria de processos buscando simplificar, e ao invés de simplificar um processo, um trabalho, uma forma de fazer alguma coisa, a gente, na verdade, adicionou mais passos, adicionou mais verificações, adicionou mais pontos de garantir que as pessoas estão fazendo as coisas certas, ao invés de confiar e simplificar o trabalho. Essa é uma provocação muito legal, porque se a resposta é nunca, se você não se lembra qual foi a última vez que você realmente simplificou algo nos últimos dias, nas últimas semanas, você não está sozinho. Você está, na verdade, em boa companhia, porque é muito difícil simplificar de verdade. Até mesmo parte do princípio de o que que significa simplificar. Afinal, um telefone com 30 botões que se torna um telefone sem nenhum botão, isso significa que eu simplifiquei ou significa que eu simplesmente cortei, reduzi? Aí a gente sempre volta para a pergunta da geração de valor. O que eu tenho, o que eu estou entregando com um botão e com 50, entrega o mesmo valor? Ou talvez até mais com menos? Se a gente consegue fazer essa reflexão, a gente consegue entender a ideia central do que significa simplificar. Porque simplificação, e a gente vai ver aqui em alguns exemplos, não é apenas tirar algo de algum lugar, porque a gente acha que com menos vai ficar mais fácil de decidir. A gente também já falou nesse canal sobre o paradoxo da escolha, certo? Quanto mais opções a gente tem, mais complexo, mais difícil é para o nosso cérebro entender como tomar uma decisão, qual que é a decisão correta. Eu tenho lá no meu streaming 100 opções de filmes novos que entraram somente essa semana. Qual que eu vou selecionar? E eu fico olhando, buscando, olhando a sinopse e nunca decido. Esse é um exemplo de que simplificar não significa reduzir. Às vezes, dar mais escolha para as pessoas vai fazer com que elas sintam a simplificação ou o poder de escolha, embora vai bater em outro problema, que é o paradoxo da escolha. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais
desse livro, preparei aqui algumas notas bem interessantes, como sempre, para compartilhar contigo e guiar a nossa conversa. Mas, só para dar uma introdução do John Maeda, tá, ele é um designer, ele é cientista da computação, e ele já deu aulas no MIT, ele já comandou, escolas importantes de design nos Estados Unidos. E eu gosto muito da forma como ele aborda esse tema da simplificação, porque ele fala justamente simplificar para agregar. Ou seja, ele usa exemplos também muito de apresentações, eu acho isso muito legal, porque é algo que eu venho tentando melhorar também, esse livro já me ajudou a melhorar bastante, mas quando eu faço uma apresentação e coloco lá no slide aquelas animações, aquelas coisas correndo, aquelas coisas se movendo e aquela informação aqui, aquela imagem, eu estou agregando mais para ajudar quem vai receber aquela informação, ou eu estou tentando controlar o pensamento dessa pessoa com toda aquela informação? Essa é uma reflexão que ele traz em vários trabalhos dele, não apenas nesse livro, mas hoje a gente vai olhar para essas 10 leis da simplicidade com um olhar bem carinhoso, tá bem? Para começar, ele tem uma provocação no livro que eu acho espetacular. Você lembra dos controles? Agora eu sei que dependendo da geração que estiver me ouvindo, não vai fazer ideia do que eu estou falando, mas existia um aparelho chamado, bom, esse você deve saber, porque você deve ter talvez ouvido do Blu-ray, mas a gente tinha aparelho de DVD e antes disso o aparelho de fita cassete, né, o aparelho de vídeo, a gente tinha um controle que esse controle, meu amigo, você precisava de um manual para utilizar ele. Ele tinha mais de 50 botões. Eram muitos botões. Eu me lembro que tinha os botões coloridos que eu até hoje não sei para que serviam aqueles botões coloridos que não tinham legenda nenhuma. Aí tinha o botão de retroceder mais devagar, retroceder mais rápido. Eram muitos botões. E o Maeda ele provoca no livro que esse tipo de solução, ele não vem dos engenheiros, ele vem das reuniões. Esse tipo de produto, quando chega na mão do usuário final, você pode ter certeza que ele está tão complexo, porque numa reunião alguém discutiu um ponto que seria legal, que seria interessante, era uma ideia, e aí na hora de cortar, as pessoas ficaram com medo de cortar, porque foi o executivo importante que sugeriu. Será que a gente corta? Será que a gente não corta? E as reuniões fazem as coisas ficarem mais complexas, porque engenheiros, o trabalho deles é desenvolver produtos, soluções que vão resolver um problema. Mas quando a gente tem complexidade no ponto final, pode ter certeza que teve muita reunião criando essa complexidade. Afinal, se o problema é humano, a solução precisa ser humana. Só que quando a gente coloca um monte de humano pensando na solução junto, todos com ideias diferentes e ninguém para cortar, simplificar, priorizar, a gente chega em problemas como esse. Mas qual que é então a primeira lei da simplicidade que o John Maeda introduz no livro? A primeira delas é a de reduzir. Sim, de reduzir. E a forma mais simples para ele, na opinião do autor, de alcançar simplicidade é a redução cuidadosa. Não agressiva, mas cuidadosa. O que isso significa? Eu tenho uma frase que eu vou enviar por uma mensagem. Reduzir, na opinião dele, é de maneira cuidadosa eu buscar formas que, reduzindo uma ou duas palavras, reduzindo a forma como eu digo essa frase, eu consigo tornar ela mais simples e mais fácil para quem vai receber, consumir aquela informação. E ele organiza essa ideia de redução basicamente em três movimentos necessários. Ele usa um acrônimo em inglês chamado SHE. S para shrink, H para hide e E para embody. Né? Basicamente, em português, encolher, esconder e incorporar. E a gente vai entender cada um deles aqui. Primeiro, encolher significa justamente tornar as coisas menores, não apenas do ponto de vista físico, mas também na percepção daquilo. Então, um bom exemplo que a gente tem, talvez você esteja assistindo esse vídeo através dele, é o aparelho celular. O aparelho celular já foi grande, ele já teve muitos botões, tinha aqueles que abriam para cima, daí abria para o lado, saía um teclado. O aparelho celular, se vo espero que você, já tenha visto algumas fotos, ele já teve tamanhos bem grandes. Eu me lembro dos primeiros aparelhos celulares que chegaram no Brasil, aquilo ali se caísse no pé de alguém era um machucado com certeza, um hematoma certo. E o aparelho celular reduziu a um ponto até que ele cabe no nosso bolso coube no nosso bolso e hoje
tem ainda versões menores, né, que realmente colocam um poder de processamento muito grande na palma da nossa mão. Então o tamanho, ele muda a percepção, e essa percepção ela é metade da batalha, porque se as pessoas já estão percebendo que algo entrega valor e está reduzido, eu já tenho uma mudança de percepção, de simplificação muito legal. E eu começo a reduzir mais a minha entrega final sem perder o valor. Lembrando, lei número um, reduzir. Depois que você encolheu, a proposta do John Maeda é de esconder. E esconder para ele aqui é uma arte. Pensa no canivete suíço, né? Você tem lá todas aquelas funções, mas aquelas funções ficam escondidas, você não fica visualizando elas. A visualização é algo bem charmoso até, que fica ali guardando tudo aquilo. O telefone pode ser também uma dessas opções. Você não precisa ter vários botões, várias coisas saltando para os lados, um teclado gigante para entregar esse resultado. Você consegue entregar valor escondendo muitos dos recursos. E por fim, incorporar, né, o inglês embody aqui, que é basicamente incorporar qualidade. Porque redução não tem nada a ver com a redução a de custo, né, onde você vai reduzir a qualidade sem entregar o mesmo valor. Pensa no notebook de plástico e o notebook de titânio. Por uma percepção de performance, é verdade, eles entregam a mesma coisa, mas por uma percepção de qualidade, você sabe qual que é melhor, qual que está incorporando mais a qualidade, certo? A lei número 2 vai ser a lei de organizar. E o John Maeda, ele gosta muito de usar acrônimos, ele também tem acrônimo aqui na lei 2. Ele vai ter acrônimo em quase todas as leis. E eu vou cuidar para não trazer todos eles, porque senão vai ficar bem confuso para você entender sem estar lendo o livro, tá bem? Mas aqui na lei de organizar, é basicamente ele tem, um acrônimo para 4 itens que ele sugere que são importantes. O primeiro deles é o de classificar, depois rotular, integrar e priorizar. Qual que é o modelo aqui, ou o que que ele está pensando, tá? Você pega tudo que você está lidando, tudo aquilo que você tem de informação, você agrupa em categorias, você nomeia esses grupos, você integra eles, certo? E você vai colocar todos eles em contexto para que assim você consiga priorizar e trabalhar neles da maneira certa. Então pensa na sua lista de tarefas, tudo que você tem para fazer, ao invés de você olhar para aquela lista infinita, a ideia de organizar é justamente de você rotular, colocar as coisas por grupos, colocar as coisas talvez por, o ambiente em que elas vão ser feitas, para que você consiga naquele momento certo priorizar qual é que é a próxima tarefa a ser feita e executar da maneira certa. Então organizar vai ser uma ideia justamente de entender o que que eu devo fazer, quando, por quê, ou num ponto de vista de apresentação, qual ideia que vem primeiro, qual ideia que eu agrupo em um único slide, quando que essa ideia vai ser discutida, como que ela vai ser abordada, mas de maneira organizada. Essa é a lei número 2. A lei número 3, ela mudou bastante a forma como eu comunico prazos no trabalho. É uma lei bem interessante, que é a lei que trata do tempo. Quando a gente não consegue economizar o tempo, a sugestão do Maeda é que a gente esconda ele. Veja bem que curioso. Pensa na barra de download. Hoje a gente até não vê ela por muito tempo, mas quando a gente colocava um arquivo para baixar no computador, a gente tinha uma barra que ficava preenchendo, assim, né, carregando, às vezes lentamente, mostrando qual o progresso do download daquele item. Hoje, quando a gente está instalando um aplicativo, é tão rápido que a gente quase não vê, mas no telefone a gente também tem a bolinha que vai preenchendo, né, o tubo que vai se preenchendo conforme o tempo passa. Então, a gente muda a percepção da espera. O mesmo vale para a espera física. Quando a gente entra na sala de um consultório para esperar o atendimento e aquela sala passa um ar de leveza, passa um ar de tranquilidade, a nossa percepção do tempo parado ali, ela muda, porque está mais leve, está mais tranquilo. Então, mesmo que eu esteja esperando pelo mesmo período de tempo, a minha percepção daquela espera agora está muito melhor. Por que que eu citei sobre os prazos do trabalho? Porque é justamente a forma como a gente comunica o tempo que está passando, o que que está acontecendo ao longo do tempo, que faz a percepção de demorado ou rápido passar pela cabeça das pessoas. Isso não se trata de, obviamente, de enganar alguém, se trata de entender como o cérebro humano funciona, o seu e o dos outros, para que a gente consiga entregar
nossas informações, o que a gente vai fazer, o que a gente entregou, aquilo que a gente atingiu, os problemas que a gente tem pela frente, a gente precisa de ajuda, a gente consiga entregar isso para as pessoas de uma maneira que o cérebro delas vai absorver junto ou da mesma maneira que a gente espera que a informação chegue para elas. E quando a gente entende essa percepção de tempo, a gente consegue organizar melhor e entregar para as pessoas. Então, se a gente está vendo que algo vai demorar, que algo que a gente está trabalhando vai levar mais tempo que necessário, a ideia do Maeda é justamente organizar para que a pessoa entenda o progresso, tenha uma percepção do tempo que é necessário, mais controlada, mais organizada, ao invés de apenas ficar esperando por algo acontecer daqui a 2 semanas. Então essa é uma percepção bem legal. O livro ele traz alguns exemplos muito bacanas de como a gente consegue fazer isso sem afetar, a nossa comunicação, a clareza da nossa comunicação, tá bem? A lei número 4 é sobre aprendizado. Eu gosto muito da forma que ele aborda esse ponto, porque o Maeda explica que para a gente conseguir simplificar alguma coisa, a gente precisa entender muito bem sobre ela. Então pensa, no com o que você trabalha, tá bem? Independente do que você trabalha. Eu trabalho com gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos existem muitas técnicas, muitos frameworks, muitas formas de trabalho diferente, a forma correta de de fazer uma condução de gestão de riscos, para gestão da comunicação, como você coloca as pessoas junto para trabalhar, como você organiza a linha do tempo, como você organiza os custos desse projeto. São muitas coisas, muitas técnicas. Quanto mais você domina aquilo, quanto mais você aprende, mais você faz parecer simples. Por isso o aprendizado, para ele, e eu concordo 100%, ele é o fundamento crucial para que a gente consiga simplificar o que a gente faz. E aqui ele usa um modelo que ele, mais uma vez, vai usar um acrônimo, né, com 5 letras, que é uma ele usa a palavra brain, né. B para basics, então é começar pelos fundamentos. Quer aprender alguma coisa? Comece pelo básico, pelos fundamentos. O que que está no pilar daquele conhecimento que você precisa entender antes de querer correr, né, sem pegar atalho, começando pelos básicos. Depois, a letra R para repeat, né, então repetir até que aquele básico seja automático. Eu já entendo ele tão bem que eu não preciso nem pensar. E aí eu vou para a próxima parte, que é A, e aqui é A para avoid creating despair. Basicamente, o que ele quer dizer nessa etapa é de não sobrecarregar o aprendizado. Então, a gente passou pelo básico, a gente precisa entender qual que é o próximo nível, não querer sobrecarregar, trazer mais informação para um momento desnecessário. Pensa no aprendizado de idioma. Se a gente tentar aprender algo extremamente avançado no momento que eu recém estou saindo do nível básico para o intermediário, a gente coloca um peso muito grande no nosso cérebro e a gente não consegue absorver o conhecimento da maneira certa. Depois vem a letra I para inspire, né, inspiração, conectar o que a gente está aprendendo com um propósito maior. Aqui pode ser muito bem conectar o que a gente está aprendendo com o nosso trabalho, tentar absorver aquilo no nosso dia a dia, tentar colocar em prática mais e mais. E por fim o N para never forget to repeat. Sim, ele fala de novo aqui sobre repetição, porque no entendimento do Maeda, a repetição é o que faz a gente, hã, se tornar expert, se tornar muito bom em algo, seja o que for, seja algo técnico, seja algo não técnico, seja algo mais das relações humanas. Quanto mais a gente repete, quanto mais a gente tenta, mais a gente absorve aquilo como algo natural. Quer um exemplo muito claro disso, mais pessoal? Eu venho escrevendo, criando conteúdo em texto online há mais de 15 anos. Eu me lembro lá no começo, era um processo que era mais penoso, parar, escrever um artigo, controlar. Hoje eu escrevo todos os dias, eu nem penso sobre isso, a ideia vem na cabeça, eu saio escrevendo, quando eu vejo eu já tenho 500 palavras, o artigo é refinado, está pronto para ser publicado. E eu faço isso todos os dias, há mais de 15 anos. E agora eu comecei a gravar, preparar esse conteúdo para você com muito carinho, diga-se de passagem, em formato de vídeo. E aqui eu estou novamente passando pelo mesmo processo de internalizar, de repetir, de buscar quais são os básicos, o que que eu tenho que aprender,
justamente com esse tipo de conhecimento que eu preciso ter um bloco, né, um bloco guia na minha frente, como que eu consigo organizar essas ideias, como que eu consigo garantir que tudo está funcionando para que quando o conteúdo chegue em você, ele esteja da melhor forma possível. Tudo isso eu estou usando também esse modelo aqui de aprendizado, de repetição, de tentar não atropelar as etapas. Isso é muito legal, porque quando a gente consegue perceber que tudo que a gente está aprendendo que antes era complexo está se tornando intuitivo, o prazer do aprendizado ele toma conta da gente de uma maneira muito legal. E isso para todas as áreas, tanto para práticas mais físicas, algo que a gente está aprendendo, um esporte, quanto para algo mais intelectual também, ok? A gente está agora indo para a lei número 5, que ele fala sobre diferenças. Essa é uma lei que é bem interessante, eu até confesso que de todas foi a que eu mais demorei um pouquinho para entender o que que ele quis dizer, até que fez sentido. Ele diz que se tudo é simples demais, nada está simplificado. O que que ele quer dizer com isso? A simplicidade, ela sempre precisa da complexidade para existir. Lembra da ideia das técnicas de gestão de projetos que eu comentei? Existe uma complexidade muito grande por trás. Desenvolvimento de software é a mesma coisa, existe uma complexidade muito grande por trás da criação de um software. Então, para ser possível simplificar alguma coisa, eu preciso que a complexidade exista em conjunto. E aqui eles usam o exemplo também de relatórios, e aí eu acho que é muito legal de entender. Se um relatório de um projeto, um relatório de um executivo, uma informação, ela é extremamente simplificada, onde tudo parece simples demais, fica até chato, eu não sei para onde olhar, tudo tá muito simplificado, tudo branco com as legendas aqui preta. Agora, quando eu coloco um pouquinho de complexidade junto com o simples, ou seja, eu tenho a simplificação daquele sumário em 3 bullets da informação que eu estou entregando, mas aqui eu também tenho um pouquinho de complexidade com um gráfico explicando, e aqui eu tenho uma explicação mais do contexto. Tudo simplificado, mas com complexidade junto, e é isso que ele quer dizer com diferenças. É saber quando eu devo simplificar mais e mais, e quando eu devo permitir a complexidade, aparecer para o meu cliente, para o meu usuário final, para quem está interagindo comigo. Se a gente tentar deixar tudo simples demais, a gente corre o risco de apenas reduzir, apenas cortar, que é o que eu falei lá na lei número 1, sem realmente focar no valor que eu estou entregando. Tá bem? A lei número 6 vai ser a lei do contexto. O contexto é justamente entender o que que eu simplifico e onde. Ele é muito conectado com a lei anterior das diferenças, mas o foco aqui é de entender quando que eu deixo algo extremamente vazio, extremamente simples, e quando eu consigo abordar um pouquinho mais, preencher o espaço em branco. Ele usa um exemplo aqui muito legal que, na opinião dele, profissionais de negócios, engenheiros, programadores têm um impulso que é quase, natural desse tipo de profissional, de preencher os espaços vazios. Então o silêncio é preenchido, o espaço vazio em uma tela é preenchida. Para esse tipo de profissional parece que está faltando algo. E a reflexão que ele faz é justamente olhando para as obras de artes. Pensa na prateleira vazio de um museu, onde tem apenas um quadro. Todo aquele vazio, ele não está preenchido de propósito, porque o artista quer que você foque toda a sua atenção em um único ponto. E agora pensa naquele slide novamente, ele usa muito esses exemplos e me ajudou muito, porque eu aprendi muito nesse sentido com as apresentações também. Aquele slide que tem apenas uma frase, uma informação, uma imagem, algo muito simples que eu coloco toda a minha atenção. Muito mais fácil, né? Agora tem vezes que eu preciso expandir a informação, eu preciso preencher, dar mais contexto. É por isso que ele fala muito do contexto, que é a lei número 6. Ele também fala, dá um exemplo do e-mail, né? Então, o e-mail que vai direto ao ponto, quando aquele contexto pede que eu seja direto e informativo, mas que também tem aquele link onde eu posso clicar e ter mais informações sobre aquilo que eu estou comunicando. Tudo é contexto na visão do autor. A lei número 7, ele vai tratar da emoção. E essa é outra lei que eu acho que ela é um pouco mais difícil de entender se você não pensa nos exemplos, tá? O Maeda está falando que quanto mais, emoção a gente coloca na comunicação,
mais a simplicidade ganha força, né. Então um design frio, simples apenas por ser minimalista, ele não conquista a confiança. Mas quando o design ele é simples, é simplificado, mas ele passa uma emoção, ele conecta com quem está usando aquilo, a gente entrega valor. O mesmo vale para tudo aquilo que é inanimado e a gente consegue colocar algum tipo de conexão emocional. E ele usa um exemplo aqui, sabe do quê? Agora, de novo, vai depender da sua geração se você vai entender ou não, mas os Tamagotchis, né? Os Tamagotchis nos anos 90, início dos anos 2000, era uma febre, onde você tinha lá o seu bichinho virtual num aparelhinho, era bem bacana, acho que ainda tem, inclusive, mas não tão popular. E você tinha aquele bichinho que você alimentava, que você cuidava, e às vezes a bateria morria. Existiam umas versões deles que não era, as melhores e a bateria morria muito mais rápido, e você tinha que resetar, daí o bichinho virtual morria. Aquele aparelhinho, ele era um aparelhinho frio, mas a conexão emocional que muitas pessoas tinham por o que aquilo causava era grande. Então era um design super simples. Eu me lembro que tinha acho que alguns botões, muito poucos, se é que tinha assim 4, não sei se tinha mais do que isso. E era muito e era algo que realmente marcou uma geração. Mas ele também traz aqui a ideia justamente da entrega novamente de uma apresentação. Quando a apresentação está super simplificada, mas a mensagem que você entrega tem emoção, você consegue se conectar muito melhor com quem está te ouvindo. Gravando aqui esse podcast, eu não sei se você está me ouvindo pelo vídeo, afinal ele é entregue pelo YouTube, se você está assistindo um corte que é entregue pelas redes sociais, se você está assistindo o episódio pelo podcast e apenas áudio, mas eu estou sempre refletindo enquanto estou gravando sobre esse tipo de coisa, porque a emoção que eu quero transmitir, independente do formato que você receba, é a mesma. E isso, quando o Maeda fala da conexão entre mensagem e emoção, é crucial para que a gente faça não seja nem complexo, exagerado demais, e nem simples, um ponto que é tão simplificado que perde a conexão emocional. Depois a gente vai avançar para a lei número 8, que é a lei da confiança. E esse é realmente uma que eu apliquei e mudei muito a forma como eu crio minhas apresentações, justamente eu acho que com essa lei. Acho que foi a lei que mais me fez tomar uma ação prática logo que eu li o livro, né. Inclusive eu vou contar uma história, mais no final, que é justamente o que que eu fiz depois de ler essa lei. Mas eu vou deixar para o final depois de apresentar as 10, tá. Aqui ele fala que é justamente a confiança que faz a gente simplificar as coisas certas. Os botões espalhados por aquele controle de DVD antigo com 50 botões, eles partem do princípio que você não confia em quem vai utilizar o aparelho e você precisa entregar todas aquelas informações. A apresentação cheia de animação, olhe para cá, olhe para lá, agora corra para cá o seu olho, vem texto, vem balão, aí vem contexto, aí vem mais 4, 5 slides só para preparar para a informação que eu vou entregar lá no final. Enfim, apresentações longas, cheias de contexto, elas querem guiar o cérebro de quem está assistindo, porque a gente não confia que elas têm capacidade de absorver a mensagem da maneira certa e da maneira direta. Então, tudo é para o John Maeda, tudo é uma questão de alinhar a confiança que eu tenho em quem recebe a minha mensagem e aquilo que eu vou colocar nessa mensagem. Ele coloca ali muito a ideia dos menus de restaurantes, né, menus de restaurantes que são extremamente elaborados, cheio de detalhes que mostram, aí tem a foto, aí tem toda a descrição do prato com muitos detalhes, enquanto outros restaurantes têm apenas uma foto ou apenas um nome. Eles partem do princípio que alguns restaurantes entenderam que eles podem criar mais confiança no seu cliente e deixar o cliente ter mais confiança no seu chefe do restaurante, entregando menos informações, mas entregando a informação que eles precisam. Então, confiança é o que vai fazer a gente garantir que a mensagem certa esteja chegando para quem vai receber aquela mensagem. A mensagem certa, comunicada, chegando da maneira certa no receptor. Por fim, a lei número 9 é a lei do fracasso. Para ele, você vai precisar entender que algumas coisas não podem e não deveriam ser simplificadas. E uma simplificação exagerada que deu errado vai te ensinar muitas lições. Ele dá o exemplo das relações pessoais aqui. Você não deveria estar preocupado em simplificar a sua relação com o seu filho, por exemplo. A relação com o seu filho é uma relação com o seu filho ou sua filha é uma relação muito complexa, uma relação que precisa ter muitos detalhes para desaflorar, precisa ter muita conversa.
Se você simplificar demais, você corre o risco de simplificar uma área da sua vida que exige a complexidade necessária. E o John Maeda vai explicar que tentando simplificar demais, e ele dá exemplos da vida dele, você vai perceber que existem áreas que devem ser bem complexas, devem ser bem elaboradas, devem ser bem abordadas, bem aprofundadas, como um relacionamento pessoal, seja com seu filho, seja com a sua esposa, com seu marido, seja com seus amigos. Relações pessoais merecem a complexidade e a profundidade necessária. E por fim, a lei 10, né, que ele vai chamar de a única regra ou a principal regra, tem uma frase aqui muito legal do John Maeda que é: "A simplicidade consiste em subtrair o óbvio e adicionar o significativo". Então reflita sobre isso por um momento. Subtrair o óbvio, ou seja, remover tudo aquilo que está incorporado já, que não precisa estar lá. Pensa de novo no exemplo do celular, do controle cheio de botões. Será que não está óbvio que se eu apertar uma vez para o lado esquerdo vai retroceder e se eu apertar 2 vezes vai retroceder mais rápido? Parte de confiança, mas também parte de reduzir ou subtrair o óbvio e de adicionar o que é significativo. Então, se é significativo eu ter um botão no telefone, um único botão que clicando nele na lateral vai abrir a câmera, eu estou adicionando, mas eu estou gerando valor, eu estou agregando valor. E aqui a gente tem ele vai colocar as 3 chaves finais, que ele vai chamar, novamente, mais um acrônimo, 3 palavras: Away, Open and Power. Né, away sobre afastar, então mover a complexidade para fora de vista, então aquele apêndice no relatório, aquele menu super avançado, você move para fora, você deixa de fora, você afasta. Depois, open, né, de abrir, que é a abertura daquilo que você está fazendo. Abertura cria confiança. Então você tem que criar uma comunicação interna na sua empresa. Quem sabe você chama as pessoas envolvidas para entender o que está acontecendo, para ver de perto, para participar da decisão, ao invés de apenas receber uma informação fria. E por fim, o power, né, poder. Na opinião dele, menos tempo, menos espaço, tudo isso cria uma necessidade de escolha. Porque se o meu tempo é limitado, eu preciso escolher o que é certo, o que é eficiente, o que eu deveria estar colocando energia. E isso é poder, poder de escolha, de garantir que eu estou colocando a minha energia na ideia certa. Como eu te prometi, né, uma história, pessoal que foi muito linkado à lei número 8, a lei da confiança. Eu me lembro que na leitura desse livro eu estava preparando um relatório bem uma apresentação bem complexa sobre um problema que nós estávamos tendo de, orçamento, em volta de um projeto que eu estava trabalhando, e eu tinha nessa fase aí, nessa momento que eu estava lendo o livro, uma preparação para fazer, a apresentação era na semana posterior, e eu tinha ali aproximadamente, acho que entre 15 e 20 slides, onde eu tinha todo um contexto, eu contava a história, eu levava todo o histórico do que estava acontecendo, para daí lá no final eu explicar que nós estávamos com problema de orçamento e dizer que nós tínhamos uma decisão a ser tomada. Quando eu li esse livro e eu li o John Maeda falando sobre a confiança, eu peguei o exemplo que ele fala da mala superlotada, né, aquela mala super cheia de roupas que a gente vai levar para uma viagem, que não vai usar nem metade, embora o essencial, aquilo só o que eu preciso tá ali num canto da mala, socado, mal organizado. Eu olhei muito para essa apresentação enquanto eu estava lendo o livro, e eu terminei o livro antes da apresentação e eu coloquei muita ênfase nesse ponto da confiança, porque eu percebi que toda aquela construção de histórico, de contexto, de organização de ideias, era justamente porque eu não tinha a confiança necessária no público que ia tomar a decisão, e eu queria dar para eles mais informações. Eu cortei muitos slides, acho que a versão final teve 3 ou 4. E eu coloquei algo que foi direto ao ponto, foi simples, entregava a complexidade onde era necessário, com a informação bem clara, bem organizada, os gráficos mostrando onde que estava o problema, uma visão bem clara de quais eram as oportunidades e as recomendações para decisão tomada. E a reunião que era marcada para 1 hora e meia levou aproximadamente 30 minutos com uma boa decisão tomada, um bom entendimento do que estava acontecendo. E esse livro me ajudou muito naquele momento de simplificação. E é por isso que aqui nesse podcast, no Volte para Caixa, eu quero trazer muitos livros. Eu tenho um hábito de leitura que me obriga, por conta do hábito, por conta da consistência, o que é muito bom, é uma obrigatoriedade saudável, eu tenho esse hábito, eu leio todos os dias.
E por ler todos os dias, eu leio muitos livros ao longo do tempo. O meu nível de leitura anual, ele é muito saudável, porque eu não é que eu leio o monte todos os dias, mas eu leio todos os dias. E eu leio um pouquinho todos os dias. Eu avanço na minha leitura dos meus livros todos os dias. Aí pensa, se você pega, obviamente, livros muito maiores, muito mais grossos, com 700, 800 páginas, você vai levar mais tempo. Mas se você avança um pouquinho, páginas e um pouco mais de páginas todos os dias, os livros menores vão ser terminados talvez em uma semana, talvez antes disso, esses livros maiores talvez levem um mês, mas você vai continuar sempre avançando o seu conhecimento, e conhecimento é repertório. É por isso que a gente vai ter muito mais episódios especiais, trazendo livros para a gente conectar boas ideias e aprender com eles. Afinal, a gente quer voltar para o básico, a gente quer voltar para o que funciona, e leitura é algo que é o básico que funciona, o básico bem feito, essa inovação tão em falta. Então vem comigo para o próximo episódio, vamos continuar conversando. Se você está assistindo, independente da plataforma, deixe o seu comentário de algum tipo de formato, algo que você gostaria de ver mais aqui nesse conteúdo, e vamos melhorar ele, focando naquilo que vai te ajudar o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional, garantindo que você esteja avançando para o caminho certo, tornando-se 1% melhor todos os dias. Até o próximo.